E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Em uma selva assustadora, um homem corre de medo e tem uma arma na mão. De repente um vampiro aparece e o morde. Ele não tinha cabelo e tem uma aparência muito aterrorizante, possuindo dentes grandes e assustadores. A criatura suga o sangue do pobre homem, mas antes que o vampiro termine todo esse sangue, o sol aparece e o vampiro queima e se transforma em cinzas. Contudo, por causa da mordida, esse homem também se tornou um vampiro, pois vemos que a luz do sol também o estava queimando. Agora, para salvar sua vida, ele deve se esconder da luz solar. Então, cobrindo-se com um pano, ele se esconde em um galpão. Depois disso, vemos um garoto chamado Stan, e sua mãe veio acordar para o café da manhã. Enquanto merendava, ele se depara com uma cena estranha, pois de repente a condição de sua mãe ficou tão ruim que todo o cabelo dela caiu e seu rosto também começou a escurecer. Em poucos segundos, toda a sua família foi morta. Felizmente é apenas um pesadelo de Stan, mas infelizmente a realidade é que seus pais não estavam vivos como ele viu, pois seus pais já morreram e agora ele vive com seu avô em sua casa. Mas como ele era um soldado, era um pouco rigoroso, então seu comportamento com Stan não era bom, pois não gostava muito dele. Agora, como todos os dias, ele sai para a escola. Podemos ver que o galpão onde o homem vampiro está se escondendo fica fora da casa de Stan. No caminho, os jovens delinquentes de sua escola o insultam. Ele estava de bicicleta, então ele bateu em um caminhão da polícia, no qual havia um oficial e um xerife. Ambos ficam muito irritados com ele. O oficial diz a Stan que agora eles o estão deixando partir, mas não haverá mais perdão na próxima vez. Na escola, os 3 delinquentes de antes também estavam incomodando o amigo de Stan. Então, de repente, Stan chega e o salva. Os dois vão saindo, mas ao serem insultados, voltam para tomar satisfação. A briga aumenta e então o professor chega e os separa. Aqui vemos uma garota, Roxy, que era amiga de Stan antes, mas agora ela se juntou ao grupo travesso. Stan e seu amigo saem para se divertir um pouco. Enquanto isso, seu amigo faz piadas sobre Roxy e diz algo errado, o que deixa Stan irritado porque ele gosta de Roxy. Ele fica chateado e começa a ir embora. Seu amigo diz que Roxy é uma pessoa louca e covarde que por ganância de dinheiro e um carro ela o deixou. E mesmo assim Stan ainda está louco por ela. Então Stan diz que na opinião dele não é nada disso. Todos têm o direito de viver uma boa vida. Mesmo depois de ir para casa, ele estava pensando em Roxy. Então seu avô o chama para cortar a grama. Então ele leva seu cachorro para fora para amarrá-lo. De repente, o comportamento do cachorro muda porque ele estava constantemente olhando para o galpão e latindo. Stan sente algo estranho, então ele entra no galpão para verificar, onde encontra dentes humanos que eram do homem vampiro, porque ele também se tornou um vampiro completo. Então ele vem por trás e ataca Stan, mas assim que o sol passa pela janela, ele começa a queimar. Stan, não conhecendo o perigo que está ali, começa a ameaçar a pessoa para sair quieto, senão ele deixará seu cachorro entrar. Apesar das ameaças, quando ele não sai, Stan deixa seu cachorro, que corre para dentro do galpão. Agora estava bem quando ele foi, mas sua cabeça voltou, fazendo com que Stan ficasse muito assustado, pois ele entendeu que não era uma brincadeira, mas sim um grande problema. É por isso que ele entra na casa para pegar uma arma. Aqui seu avô o impede e pergunta sobre o cachorro. Então Stan conta tudo, que há um demônio, um animal no galpão, e diz que mataram o cachorro, mas seu avô não acredita. Contudo, quando ele sai para verificar, o avô fica convencido ao ver a cabeça decepada de seu cachorro. Ele fica furioso, então mesmo contra a vontade de Stan, ele vai para o galpão. No momento seguinte, ele cai no chão, pois o vampiro o atacou nas costas. Stan faz um grande esforço para salvá-lo, mas o vampiro era muito forte e o puxou para dentro. Ele trava todo o galpão com correntes e selos porque não sabia o que fazer. Ele não podia chamar a polícia porque os mesmos constantemente suspeitam dele, o tendo como um delinquente que a qualquer momento vai fazer algo errado. Quando ele estava tentando dormir à noite, alguém tenta abrir sua porta, que não abre porque estava trancada. Então o vampiro começa a chamá-lo e ele começa a ficar hipnotizado e vai em direção ao galpão. Quando ele ia abrindo a porta, seus olhos se abrem, tudo era apenas um pesadelo ruim. No dia seguinte na escola, ele estava tentando esquecer tudo. Foi quando Roxy passou por ele, ela parecia triste e sentou-se ao lado dele. Eles começaram a conversar e relembrar o passado. Foi então que o líder do grupo de delinquentes, Marble, veio incomodá-lo. Ele começa a provocar Roxy, dizendo que ela está sentada com um homem covarde. Após a partida deles, o amigo de Stan chega, vendo que Roxy saiu de lá. Então Stan começa a ficar com raiva de seu amigo, dizendo que ele estragou tudo e arruinou a missão deles. E ele nem conseguiu contar a ela sobre o galpão. Após falar sobre isso, ambos foram para seus próprios caminhos, mas infelizmente o amigo de Stan é cercado por Marble e sua gangue e agredido por eles. Já em casa, Stan pega um taco para enfrentar o vampiro. Ele vai com grande coragem e bravura, mas no momento em que tentava ouvir de fora, o vampiro quebra a porta do galpão e o agarra. Felizmente a luz do sol toca nas mãos do vampiro e ele começou a queimar.
Ele solta Stan, que fica a salvo. Ele ainda não tinha se recuperado desse trauma quando seu amigo também chega ali depois de apanhar. Eles tinham batido muito nele, ele estava muito irritado e é por isso que ele pediu a Stan para contar sobre o que está dentro do galpão. Stan conta tudo, mas ele ainda não acredita. Ele diz que se isso é verdade, que os provasse. Ele diz que se ele for em direção ao galpão, verá. No momento em que ele vê o rosto terrível, enfim acredita e também fica assustado. Depois disso, os dois amigos juntam pedaços de pau e fecham o buraco na porta. Seu amigo sugere trazer Marble e sua gangue para trancá-los lá dentro, dizendo que vai se vingar e eles não pensarão em provocar mais ninguém porque não sairão vivos. Stan não pensa assim e não irão fazer nada daquilo. Na verdade, o amigo de Stan estava ficando louco pelo fogo da vingança, o que não era uma coisa boa. Stan também estava com medo de que ele pudesse contar a alguém sobre o vampiro, mas seu amigo o tranquiliza, dizendo para não se preocupar, pois não falaria a ninguém. Stan estava assistindo a um filme à noite no qual ele queria aprender como matar um vampiro. Ele conhece 3 maneiras. Primeiro, queimá-lo no sol. Segundo, perfurar o coração. Terceiro, cortar sua cabeça e separá-la do corpo. Enquanto assistia ao filme, ele adormece. Uma garota sai do pôster na parede e vem até ele. Era ninguém menos que Roxy. Ela começa a fazer carícias nele, mas de repente ela vira um monstro. E mais uma vez, tudo era apenas um sonho terrível. Pela manhã ele vai até o galpão e o perfura para que a luz do sol entre e queime a criatura ali dentro. Mais tarde em casa, a xerife vai visitá-lo. Stan mente para mandar a xerife embora, dizendo que seu avô não está em casa. Ao ouvir isso, a xerife começa a duvidar porque o carro dele estava estacionado do lado de fora da casa. Ela então pergunta a Stan sobre uma família, mas Stan diz que não conhece essa família. Com isso, ela começa a suspeitar mais porque aquela família costumava morar muito perto de sua casa. Alguém estava matando os animais daquela família. Para encontrar o assassino, o chefe daquela família foi para a selva, mas ainda não voltou. Então entendemos que o homem que vimos no início, o que estava correndo na selva com medo, era na verdade o chefe daquela família. Por ser um vampiro, ele está se escondendo no galpão de Stan. Ele estava atrasado para a escola e não deu uma resposta adequada a nenhuma das palavras da xerife. A xerife fala que pode levá-lo à escola, então Stan tem que concordar com isso. Antes de sair, a xerife vê a bengala do avô de Stan, que estava caída no chão. Stan chega à escola e encontra Roxy. Ela pergunta a ele o que ele fez consigo mesmo. Durante a conversa deles, Marble aparece e começa a provocar Roxy novamente. Para Stan isso já é o limite, então ele começou a bater em Marble com socos. Ele o derrubou e não cessa os socos e Marble não conseguia fazer nada. Todo o seu orgulho desaparece na frente de todos. Antes que ele pudesse matar Marble, o professor veio e o parou. Ele diz com raiva que está chateado com o comportamento dele, dizendo que passou dos limites. O professor diz que irá encontrar seu avô e contar tudo a ele. Stan fica muito assustado ao ouvir isso, porque ele sabe que se chegarem ao galpão será muito ruim. Sem pensar em nada, Stan corre para casa e Marble o segue. A xerife foi enviada à casa de Stan, mas quando ninguém abriu a porta, ela foi em direção ao galpão e ao ver que estava lacrado, entendeu que havia alguém lá dentro. Então Stan chega e a xerife aponta a arma para ele, mas ele tenta fazê-la entender, porém ela não está pronta para ouvir nada. Mesmo depois de Stan alertá-la, ela abre a porta. Com isso, o vampiro sai e a ataca, mordendo seu pescoço. Em seguida, o vampiro arranca o braço da xerife e a leva para dentro, deixando Stan traumatizado com a cena. Quando Marble chega para aumentar o problema, dizendo que vai se vingar pelo insulto anterior, Stan diz que há um problema maior ali, então não era a hora certa. Mas Marble não o escuta e o ataca. Ele o espanca e continua batendo nele sem parar. Para salvá-lo, o amigo de Stan chega lá e Marble fica assustado ao vê-lo armado e refletindo que sem dúvida ele sempre foi um covarde, não tão esperto, mas em questão de loucura, ele mostra que é o primeiro. Stan tenta impedi-lo e em resposta ele diz que não hesitarei em matá-lo se for interferido. Com raiva fala que era dia de se vingar. Ele então diz a Marble para entrar no galpão. Antes de entrar, Marble olha para a mão cortada e fica com medo ao vê-la, mas tem que entrar no galpão. Assim que ele entra, o vampiro o puxa e o ataca. Por causa disso, Stan fica muito irritado com seu amigo, o questionando o que havia feito. Agora, na luta deles, ele bate em Stan com uma arma e o deixa inconsciente. Quando seus olhos se abrem, ele encontra Roxy na frente dele. Vendo a mão cortada, muitas perguntas surgem na mente de Roxy. Antes de responder a qualquer pergunta dela, ele entra no galpão com uma arma para verificar. Stan vê o cadáver de Marble, que é jogado ao lado pelo seu amigo, que também se tornou um vampiro. Stan pergunta a ele onde está o vampiro que estava antes e seu amigo responde que se foi por enquanto, mas voltará para se vingar dele. Enquanto isso, Roxy também chega. Ao vê-la, Stan se distrai, com isso seu amigo o ataca. Mas ao ter a chance, Stan crava um pau no corpo do vampiro o derrubando, e a luz do sol queima seu braço. Stan, pensando que talvez ele esteja morto, sai e cuida de Roxy.
De repente, o amigo de Stan também sai arrependido de ter feito tudo isso. Mas já era tarde demais e a luz do sol o deixa inconsciente. Ele começa a queimar, porém Stan coloca um pano nele para que sua vida possa ser salva. Mas aparentemente já é o fim dele. Esse problema foi resolvido, mas a preocupação real ainda permanece, pois o vampiro de antes ainda vive. Após isso, Stan e Roxy fazem o que podem para tentar escapar do mal que virá, pois a noite se aproxima. Eles selam a casa inteira, fazem muitos pedaços afiados de madeira e, além disso, eles esconderam os 2 carros para que ninguém desconfiasse. De noite, esses 2 estavam prontos para matá-lo. Então, os 2 amigos de Marble vêm à porta procurando por ele e, dessa forma, o plano é arruinado. Embora os 2 expliquem para eles saírem, eles não os ouvem. De repente, o vampiro chega e um deles, ao vê-lo, tenta correr, mas o vampiro o puxa para cima e o mata terrivelmente. Vendo isso, eles têm que abrir a porta e trazer o outro para dentro, mas isso não adianta, porque Roxy esqueceu de fechar a porta do andar de cima. Com isso, o vampiro entra pelo andar superior. Esses 3 fazem um plano para subir e matar a criatura. Eles sobem com suas próprias armas. Se separam para encontrar o vampiro, o que não deveriam ter feito. Então o outro amigo de Marble encontra seu amigo, que agora também é um vampiro. Ele o ataca e o transforma em vampiro também. Agora Roxy vai para o quarto e começa a olhar as fotos. Por trás, o amigo vampiro de Marble vem e a ataca. Ouvindo sua voz, Stan vai até lá. Os 2 amigos vampiros de Marble aparecem no meio. Então ele rapidamente vai para um quarto e o tranca. Ele começa a carregar a arma para poder matá-los. Agora os 2 amigos vampiros de Marble também estavam entrando à força. Aproveitando isso, Stan mata os 2 com uma única bala, atirando na boca do primeiro, e atravessando acerta o outro. Quando o vampiro está prestes a morder Roxy, Stan chega, mas a criatura é rápido. E em um único ataque ele vai até Stan e, depois de tirar a arma dele, joga-a fora. Stan tenta ferir o vampiro, mas isso não é suficiente. O vampiro o agarra no pescoço e, quando Roxy com a arma mira na criatura, o vampiro joga Stan para trás. Então Roxy atira no rosto do vampiro, mas nada acontece. A criatura rapidamente toma a arma dela e, para salvá-la, Stan joga uma faca no vampiro, mas acaba acertando sua amiga Roxy. O vampiro então agarra novamente Stan para matá-lo. Depois disso, Roxy aproveita a oportunidade e separa a cabeça do vampiro do corpo com um machado, matando enfim aquele mal. Depois disso, eles colocam todos os corpos dos vampiros dentro do galpão e queimam todos ali. Por fim, ambos ficam aliviados, pois conseguiram sair com vida daquela situação. Na manhã seguinte, eles acordam dentro do carro, não tendo noção do que se esconde dentro do porta-malas e o que está por vir.